Olá, mais uma vez. Estamos aqui e eu para mais um papo, mais uma reflexão e hoje eu queria falar de forma muito especial sobre os pacificadores, né? O que são os pacificadores? Quem são os pacificadores e por que mais um termo? Algum tempo atrás, creio que foi o último vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre a importância de nós não nos referirmos mais a outras pessoas, ao ser humano, como rótulos, né? As siglas para tudo hoje em dia, né? Siglas que definem grupos de pessoas, rótulos, né? Partidarismos e assim por diante. Isso não é nenhuma novidade nos tempos de hoje, né? Então, um grupo determinado de pessoas que age de determinada maneira, pensa de determinada forma, tem uma sigla, tem um rótulo, tem um nome. E as pessoas acabam sendo definidas dessa maneira. E nós não somos rótulos, não somos siglas, somos seres humanos. E a humanidade hoje, mais do que tudo e acima de todas as coisas, precisa de paz. E obviamente não acordos de paz, embora as coisas possam começar com acordos. Nos períodos, nos momentos de guerra, nós torcemos, nós lutamos para que haja paz entre as nações e começam com acordos. Mas eu falo da paz que nós precisamos despertar em nós mesmos para que nós possamos cultivar essa paz, né? Uma educação para a paz é a coisa mais importante, e a educação para a paz começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as nossas relações. Se a paz não começa comigo, na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na minha forma de definir as coisas, sem pré-julgar ou determinar que as pessoas, o mundo e as coisas são isso, são aquilo outro, não importa realmente o que o outro ser humano tenha feito. Isso, para muitos, principalmente nos dias de hoje, em que cada vez mais existe uma facilidade maior e liberdade maior, e isso é bom, para comunicar o que se pensa. Ao mesmo tempo, não existe um cultivo, uma educação para a paz, porque nós nos apartamos uns dos outros conforme vamos julgando as pessoas. E toda vez que eu julgo uma pessoa, eu crio uma separação entre eu e ela, ou entre aquilo que eu penso e as coisas que eu defino serem assim ou serem diferente disso. Muitos podem não estar muito nem aí com essa história, mas a grande importância de nós trabalharmos e cultivarmos a paz não é só pelo respeito, né? O respeito é uma das coisas mais importantes que fazem parte da paz, e é através do respeito que nós vamos vencer tudo isso. Mas o cultivo da paz, de encontrar a si mesmo, que precisa realmente ser um caminho que nós devemos seguir, deve ser junto com o outro, né? E existe hoje em dia também muitas maneiras, muitos caminhos, muitos conhecedores de tudo, não é isso? Há especialistas em absolutamente tudo. Há pessoas que criaram técnicas, desenvolveram técnicas, dão cursos, têm maneiras de fazer com que você ative suas capacidades, seus corpos, suas mentes, seus tudos, mas sempre focado em si, nunca tendo o outro ou a humanidade como uma experiência de transformação. A transformação a partir do convívio, e a transformação a partir, obviamente, do respeito e do aprendizado com o outro, né? O aprendizado com o outro é uma das coisas mais importantes. É claro que num mundo onde há tanta guerra, tanto crime, tanta violência, tanta corrupção, nós acabamos as pessoas, todos nós, acabamos nos revoltando
e apontando principalmente o que as situações fizeram, né? E isso não precisa ser apontado, porque isso é muito claro. E eu não estou falando daquilo que precisa ser denunciado em termos de saber aonde está a origem do malefício ao ser humano e, obviamente, buscar uma solução para isso, mas uma solução pacífica. E essa grande experiência que é a educação para a paz, que começa com os nossos próprios sentidos, que começa no experimentar da aceitação do outro, para que eu possa realmente ter um objetivo, e o grande objetivo de amar o próximo, porque não é fácil amar o próximo e até mesmo entender o verdadeiro significado do amar ao próximo. Porque assim, eu amo as coisas que eu gosto. Eu amo as coisas e as pessoas que são agradáveis. Aqueles que cometem delitos, crimes ou qualquer coisa contra mim, ou aqueles que vão contra aquilo que eu sinto, aqueles que falam dos meus defeitos, eu simplesmente prefiro não amar. Porque é mais fácil assim. E aí eu uso aquele famoso pensamento, né? Eu prefiro estar bem comigo mesmo do que ter que conviver com quem, né? Com quem não me faz bem. E eu acabo realmente não aprendendo as grandes lições da vida e nem fazendo nenhum grande esforço. Porque até como dizia, como o ensinamento do Cristo, que nós devemos amar nossos inimigos porque as pessoas amam quem as ama e que vantagem há nisso? Né? Qual é a vantagem de amar quem já te ama? A questão dessa vantagem não é nem a questão de, poxa vida, o que é que eu posso fazer a mais, né, com isso? Não há nenhuma vantagem. Então, amar a quem não te ama não significa você amar o delito, você amar o mal que está sendo feito em relação ao próximo e à humanidade. Mas significa compreender, significa também aproximar-se, ter compaixão daquele indivíduo no sentido de ser humano. Mas há muitas pessoas no mundo que já predeterminaram, né? Aquela pessoa é do mal e eu tenho ouvido muito isso e eu acho isso realmente terrível e eu quero que aquela pessoa aconteça isso com ela. Que ela seja presa, que ela morra, que ela vá para o inferno. Tudo isso eu tenho escutado muito com as pessoas que cometem delitos, né, em todos os níveis da vida. Talvez uma das grandes iniciativas em ativar a educação para a paz seja nós não desejarmos o mal ao outro, não importa o tamanho do mal que o outro tenha feito. E isso parece ser muito fácil, mas isso não é fácil. Não desejar o mal em nenhum sentido, seja o que tiver acontecido, é um dos passos para a educação da paz. E o pacificador é aquele que cultiva o bem no sentido do benefício à vida, a todo tipo de vida, de todas as pessoas e seres vivos. A vida do planeta. O pacificador é aquele que em uma disputa não necessariamente tem de escolher um lado, mas procura também ouvir com coerência e com a mesma atenção os dois lados para tentar criar um diferencial entre proposta A e proposta B. Né? O pacificador é também aquele que ajuda a somar diferenças ao invés de separar, né, todas as desigualdades, mas no sentido de somar as diferenças para que haja uma multiplicidade. O princípio da paz é o respeito. Todos os sentidos, né? Principalmente nos tempos de tanta intolerância espiritual, religiosa que nós vivemos. A gente está ouvindo lá aquelas antigas profecias sendo cumpridas e parece que nós estamos até voltando à Idade Média, né? Em termos de coisas que têm acontecido que são tão
terríveis, né? E muitos pensam, isso sempre aconteceu. Não é verdade. Há muito mais coisas acontecendo, porque há muito mais facilidades, menos educação nesse sentido. E muitas pessoas acreditando que sabem a verdade mais do que as outras. A questão não é você enfiar a verdade na cabeça de ninguém, porque ninguém conhece a verdade além da sua própria, além daquilo que despertou dentro de si. Eu, particularmente, acredito que a verdade, não as nossas realidades individuais, ela está além das minhas opiniões. E eu preciso cessar um pouco os meus pensamentos e as minhas opiniões para que eu consiga sentir o outro, o próximo, o bem, a paz. É dito que a verdadeira paz, nenhum ensinamento, nenhuma pessoa, nenhum livro, nenhuma meditação específica pode te conceder. Nenhum acordo pode te dar. Que a verdadeira paz vem do alto, que a verdadeira paz só Deus pode nos oferecer. E eu acredito com toda a sinceridade do meu coração que isso é real. Porque a paz não é você pagar as contas, a paz não é você simplesmente achar que está tudo bem dentro da sua casa ou com a sua família. Isso é bom, mas não é a paz. E ser um pacificador é um caminhar em direção a estar com o divino, estar com Deus, ou a divindade, ou como quer que você acredite. Mas ser um pacificador é ir em direção a essa paz que nós podemos receber junto da ação que nós estamos promovendo. Então, nesses tempos de intolerância, intolerância política, espiritual, religiosa, no social, né, sexual também, há tantos tipos de intolerância hoje que nós deveríamos nos perguntar qual é a nossa posição diante de tudo isso. Não de escolhermos um lado, mas de não sermos intolerantes com nada. Com nada que não esteja realmente gerando nenhum malefício. Mas aceitar as coisas e as pessoas como elas são, simplesmente aceitar, simplesmente respeitar. Este é o início de tudo. Né? O pacificador começa com trabalhar o respeito e trabalhar para que os outros possam ser respeitados também. Não só eu, não só os meus direitos, não são só os direitos, né? Mas a humanidade que existe em cada indivíduo, em todas as formas de vida, precisam ser respeitadas. E todos os extremos precisam ser observados também, para saber se eu não estou sendo muito extremista em relação à religião, ou a porque o outro come isso ou não come aquilo. Não importa o que ele come ou o que ele deixa de comer. Os extremos, tanto de violência ou de simplesmente discriminação, criam um desequilíbrio. Então, o nosso trabalho, a nossa esperança, o nosso melhor desejo é de que nós consigamos construir um exército de pacificadores, de pessoas que acreditem no respeito a todos os povos e gerações, o respeito à família, no sentido que a família venha a existir, o respeito aos nossos povos indígenas, com todas as tradições que eles têm, com tudo aquilo que eles construíram e nos legaram isso. Né? Nós temos um grande legado do povo indígena de todos os lugares do mundo, não só aqui das Américas ou aqui do Brasil. E não só respeitar esse legado, como aprender com esse legado, porque eles sobreviveram até hoje. E nós, no pouco tempo em que vivemos dito de maneira civilizada, já estamos destruindo tudo. Então nós temos que respeitar e aprender com o seu legado e trabalhar para que este legado seja comunicado a todos os povos, né, numa inter-relação e numa inter-educação
de paz. A paz significa também a comunicação perfeita, o diálogo entre todas as formas de expressão. Então essa reflexão que eu trago hoje é o primeiro passo. Eu diria que o primeiro ponto sobre o que eu gostaria de estar falando aí a partir de um certo tempo, que é sobre sermos pacificadores e multiplicadores, né, dessa experiência, dessa lição de verdadeira paz, de buscar a paz no divino à medida em que nós trabalhamos para levar o respeito, levar a paz, a dignidade, o alimento espiritual e material e cultural a todos, em todos os lugares. É o grande passo e nós temos que sermos realmente ativistas, ativistas do amor, da verdade e do respeito, né? Ativistas da paz. Porque é isso que o nosso mundo precisa nesse exato momento, de paz. E nós, mais do que tudo, precisamos encontrar essa paz superior aí que está disponível para todos nós, tá bom? Fico por aqui nessa reflexão um pouco longa hoje, mas achei que foi necessário e espero que nós possamos trocar ideias sobre isso, né? E reflita sobre tudo isso, tá bom? Então, muita paz. Aquela paz superior. Grande abraço fraterno.